Bem-vindos ao Apricast, o podcast oficial da Associação Portuguesa de Radiologia de Intervenção. Este é o espaço de conversa entre especialistas, onde vamos partilhar conhecimento e inovações no mundo da radiologia de intervenção. Bem-vindos ao Apricast. Sou José Saraiva, serei o anfitrião do episódio de hoje. O tema será a termoablação da tiroide, uma técnica para o tratamento de patologia nodular da tiroide que veio revolucionar este tipo de doença, em que, comparativamente à cirurgia, não necessita de internamento nem de anestesia geral e permite, acima de tudo, que o doente preserve a sua glândula. Para isso, vamos falar com a doutora Teresa Dionísio, médica radiologista de intervenção com vasta experiência na área, já realizou centenas de ablações da tiroide, tem publicação científica na área e destaco ainda também que integra a Thyroid Ablation Task Force do CIRSE, que é uma sociedade europeia de radiologia de intervenção e um grupo de trabalho dedicado a este tema. Obrigado, Teresa, por estares aqui. Muito bem-vinda ao Apricast. Obrigada, José. É realmente um gosto e é de alguma forma especial, porque esta é uma área que, de certa forma, temos vindo a construir juntos, passo a passo, em Portugal. E é realmente gratificante ver as pessoas a quem ajudei a dar os primeiros passos nesta técnica agora a realizá-la de forma rotineira nos seus centros. Fico muito feliz com esta evolução. Eu também fico, é de facto também um prazer imenso, tendo aprendido contigo a fazer a ablação e tendo permitido introduzir em Portimão esta técnica há 2 anos. É particularmente grato ter esta conversa hoje contigo. E começo por perguntar, para explicares um bocadinho aqui aos nossos ouvintes, o teu percurso, um bocadinho o resumo do teu percurso profissional e académico. Ok. Então, sou médica radiologista, tenho a subespecialidade de Radiologia de Intervenção, frequentei a Faculdade de Medicina na Universidade da Beira Interior e fiz o meu internato em Radiologia entre o IPO de Lisboa e o Hospital de Braga. Já como especialista e já com especial interesse na área da intervenção, trabalhei no Hospital de Guimarães, depois no Hospital de Vila Real e posteriormente no Hospital de Gaia, onde finalmente integrei uma equipa de radiologia de intervenção que coordenei até maio de 2025. Desde então, mantenho atividade no Hospital da Luz em Guimarães, onde exerço na área da radiologia de intervenção, quer com procedimentos, quer com consulta dedicada. A par disto, tenho, de facto, alguma atividade académica e científica na área, nomeadamente na CIRSE Task Force da ablação da tiroide, como disseste, e atualmente na elaboração dos Standards of Practice de termoablação da tiroide da CIRSE, que serão publicados ainda este ano, e estou a par do projeto de doutoramento que estou também a preparar nesta área na Universidade do Minho. Excelente, excelente. E, portanto, mergulhando já no tema diretamente, termoablação da tiroide. Assim, para os ouvintes que não têm formação médica, esperemos que sejam muitos, o que é isto exatamente? A termoablação da tiroide é uma técnica minimamente invasiva que pode utilizar diferentes tipos de energia, como vamos ver depois, mas que utiliza essa energia para gerar calor e tratar um nódulo da tiroide de forma controlada, permitindo assim preservar o resto da glândula tiroideia. Ou seja, ao contrário do que acontece na cirurgia, em que a glândula é removida, nós aqui vamos tratar apenas a parte doente da tiroide. Ok. Ou seja, dizes, portanto, sem cirurgia é uma coisa que não precisa de anestesia geral, em que o doente não fica internado, é assim? Exatamente. Portanto, o doente vem pelo seu próprio pé, faz o procedimento em ambulatório, ou seja, sem internamento. Este tratamento não requer anestesia geral, é feito apenas com uma anestesia local. E no final do procedimento, depois de um curto período de vigilância, o doente pode voltar para casa e retomar a sua vida normal. Ótimo, ótimo. Falaste também que preserva a tiroide, portanto, ao contrário da cirurgia, que não se desperdiça, digamos assim, tiroide normal. Portanto, isso é também uma vantagem da termoablação? É exatamente isso e é, a meu ver, uma das maiores vantagens comparativamente à cirurgia. Nós não estamos a retirar toda a glândula, nós estamos a tratar apenas a parte que está doente e, portanto, isto permite que o doente mantenha uma função tiroideia normal e não seja necessária fazer medicação para toda a vida, que é algo que acontece com muita frequência após a cirurgia. E isso é algo que tem impacto, não é necessariamente para a vida do doente, não é? Porque
A farmacologia, no fundo, é uma coisa estática e a tiroide é algo dinâmico. Achas que isto é uma coisa com bastante impacto? Sim, tem impacto na prática. A tiroide é uma glândula que produz várias hormonas que são essenciais a múltiplas funções do nosso organismo. Quando nós retiramos a tiroide durante a cirurgia, o nosso organismo deixa de produzir essas hormonas. E isto vai ter impacto no metabolismo, no peso, nas oscilações até de humor, em múltiplas funções. E, portanto, quando se faz a cirurgia, a glândula é retirada, é necessária uma toma diária de medicação, é o que nós chamamos hormona de substituição. Isto, em geral, funciona bem, apesar de não ser o funcionamento natural da tiroide, mas noutros casos há doentes que precisam de ajustes frequentes da dose da medicação, que referem cansaço, alterações de peso, portanto, de uma forma geral, alterações do seu bem-estar e que exigem ajustes com alguma frequência. Claro. Além disso, obviamente, a cirurgia tem o próprio impacto do procedimento em si. Acaba por ser um procedimento mais invasivo, que exige um internamento, exige uma anestesia geral. Há a cicatriz no pescoço, que é uma área bastante exposta, não é? E um risco, ainda que reduzido, de se poderem lesar estruturas que estão à volta, nomeadamente um nervo que está relacionado com a voz, ou alterações do cálcio que vão também afetar a saúde dos ossos. Portanto, obviamente a cirurgia vai continuar a ser fundamental em muitas situações, mas quando é possível nós tratarmos o nódulo e preservarmos o resto da tiroide, estamos a evitar tudo isto. Um impacto muito menor. Seguramente ouves isto muitas vezes, acho que todos os médicos em Portugal acabam de ouvir uma pessoa que diz: doutor, eu tenho tiroide. É uma frase que as pessoas... mas pronto, nós sabemos que ter tiroide normalmente querem dizer que tem uma doença da tiroide, mas as doenças da tiroide são muitas e diversas e dispares, não é? Mas só algumas é que podemos tratar com termoablação. Certo. Quais? Sim. Basicamente 3 situações atualmente: nódulos benignos que causam sintomas, que podem ser compressivos, como sensação de pressão, dificuldade em engolir, alterações da voz. Os nódulos autónomos, que são nódulos que produzem hormonas em excesso, que exigem também só por si uma medicação, portanto também os podemos tratar com termoablação. E por último, nódulos malignos em casos muito selecionados. Atualmente tratamos microcarcinomas papilares, portanto são microcarcinomas até 1 centímetro. E estas são as indicações atuais para tratarmos com termoablação nódulos da tiroide. Dentro dessas indicações há assim um perfil de doentes mais ideal e outros menos? Sim, dividindo em 2 ramos. No caso dos nódulos benignos, o candidato ideal é um doente que tem um nódulo benigno que está já a causar sintomas, mas que tem um volume que não é excessivo, ou seja, nódulos até 10 centímetros cúbicos de volume são aqueles em que nós conseguimos ter resultados excelentes numa só sessão. São o candidato ideal. No caso dos nódulos malignos, o candidato ideal é aquele em que é descoberto um nódulo incidentalmente, que se descobre que é maligno, mas que está localizado numa zona central da tiroide, e então nós conseguimos tratá-lo com a máxima segurança e deixar margens livres, ou seja, tratarmos não só o nódulo, mas também um pouco da tiroide normal à volta, para garantir que não fica nenhuma célula cancerígena na tiroide. Ótimo. Também temos limites de ideal nos funcionantes, são diferentes? Dizes, em termos de dimensão, sim. Muitas vezes o tratamento pode ser misto. Aqui a ideia é tentar que o doente deixe de precisar de medicação. Em nódulos muito grandes isso pode não acontecer, pelo menos com uma só sessão, mas muitas vezes é mais fácil ajustar a dose da medicação e às vezes evitar por completo que seja necessário. Não há um limite formal. E em contraponto, qual é o candidato que beneficiaria mais de uma cirurgia em vez da termoablação? Sim, esta técnica não é de facto para todos. No caso da doença maligna, se ela for mais extensa, ou seja, se o nódulo for de uma dimensão maior, se já houver gânglios no pescoço envolvidos com a doença ou doença à distância, a cirurgia é obviamente o tratamento de eleição. No caso dos nódulos benignos, isso acontece se estivermos perante um bócio multinodular, ou seja, doentes que têm vários nódulos muito volumosos, bilaterais,
sem dúvida, a melhor abordagem é a cirúrgica. E temos estado aqui a falar de patologia benigna, patologia maligna. A técnica muda um bocadinho, não é? Consoante. E o médico já sabe antes de o tratar, não é? Como é que chegamos a esta distinção entre o maligno e o benigno? O diagnóstico é essencial precisamente porque vai influenciar a forma como nós tratamos os nódulos. E ele é feito, assenta sobretudo na citologia e, portanto, nós exigimos, regra geral, que sejam feitas 2 biópsias antes de fazermos termoablação para termos uma certeza do diagnóstico. Ok. Tanto nos benignos como nos malignos. Portanto, no fundo, temos que certificar-nos Sim, antes. exatamente. A biópsia é aquilo que nos permite perceber se estamos perante um nódulo benigno ou maligno. Claro. As únicas exceções em que poderemos considerar apenas uma biópsia são nos nódulos que visualmente têm um aspecto completamente benigno, então aí uma biópsia pode ser necessária. Okay. Em termos de referenciação e doentes chegarem até esta via da termoablação, quão frequente é eles, por exemplo, serem referenciados do centro de saúde para uma consulta de cirurgia e acabarem a fazer termoablação? Quão pouco frequente, quão mais frequente deveria ser, na tua opinião? Isso acontece com alguma frequência e se calhar se não acontece mais é mesmo por não ser oferecida ao doente essa possibilidade. Mas acontece com alguma frequência, doentes que vêm para o âmbito hospitalar para serem operados e que em reunião multidisciplinar se chega à conclusão que um tratamento menos invasivo poderia ser o ideal para o doente. E isto é o nosso dia-a-dia. E é ótimo, não é? É ótimo, que nós queremos. Sempre que possível, obviamente. Claro. Sempre. Então agora mudando um bocadinho para o procedimento em si, vamos fazer de contas que estamos na consulta, eu sou o teu paciente agora, e sou um paciente muito nervoso e quero saber exatamente o que é que vai acontecer, doutora Teresa, o que é que me vai acontecer desde que eu entro no hospital até que saio no dia do procedimento. Ok, então, quando chega, não vem diretamente ter comigo. Vai ter que vir 1 hora antes, cerca de 1 hora antes, e vai para a sala de recobro. Aí vai ser feita uma punção na veia e vai ser administrada uma medicação para não sentir dor durante o procedimento. Portanto, esta medicação vai começar a atuar 1 hora antes, daí a importância de chegar cedo. O doente, quando vem para a nossa sala, já vem deitado na sua cama, que é preparada no recobro, e é nessa mesma cama que a magia acontece. Portanto, vamos desinfetar a pele, o pescoço, vamos injetar uma anestesia local e depois, controlando sempre em tempo real com a ecografia, eu vou colocar uma agulha dentro do seu nódulo e vou tratar progressivamente diferentes zonas deste nódulo. Okay? Essa agulha está ligada a um gerador que vai provocar calor e é isso que vai permitir destruir as células do nódulo. Este procedimento demora cerca de 20 a 40 minutos, depende um pouco do tamanho, da localização, da tolerância do doente. Às vezes paramos e interrompemos, sempre que necessário. No final deste procedimento, fazemos uma vigilância de cerca de 1 hora, o doente fica no recobro com gelo no pescoço para ajudar a arrefecer e a prevenir um hematoma. E no final desse tempo fazemos uma ecografia, se não houver qualquer sinal de complicação, pode voltar para a sua casa e retomar a sua vida normal. Ótimo, portanto muito diferente de uma cirurgia. Também em relação a uma cirurgia, normalmente uma pessoa imagina aquele bloco operatório cheio de máquinas, intubações, isso, não existe nada disso. E falaste também no ecógrafo, né, que parece ser a peça central aqui deste procedimento, né, e que é um bocadinho diferente, dá-nos algumas vantagens relativamente ou ao olho, ou às câmaras, não é, que são de visão óptica que os cirurgiões usam, e laparoscopia, endoscopia, portanto o ecógrafo tem algumas vantagens, não é? O ecógrafo é fundamental neste procedimento, e sem ele não é possível realizar a termoablação da tireoide. Portanto, este procedimento pode ser realizado numa sala de bloco operatório, simplesmente não é necessário que assim seja, e pode ser feito numa sala de ecografia convencional, desde que haja depois o resto de condições para trabalharmos com conforto e segurança. A ecografia é aquilo que nos vai permitir visualizar e alterar a posição da agulha de forma milimétrica, para tratarmos apenas a parte que é necessária tratar e preservar estruturas vitais que estão ali muito próximas. Claro. Eu por acaso, quando às vezes falo com os doentes, não nestes procedimentos, mas
por exemplo, para centeses ou drenos, acontece muito, desta vez não me custou nada. Eu digo sempre, os outros médicos também são muito bons, mas eu faço batota, porque eu aqui com o ecógrafo eu estou a ver tudo, estou a ver o que é que está por trás, o que é que está à frente, o que é que está dos lados, portanto é uma batota, não é? É um superpoder quase que nós temos, uma não é? ferramenta Os nossos procedimentos são guiados por uma imagem tridimensional que nós conseguimos ver, é de facto muito diferente. E, portanto, falaste neste procedimento e o doente está acordado durante este procedimento todo. Sim, o doente está sempre acordado, e isto para doentes muito ansiosos, como era o teu caso, pode ser um problema, pode parecer um problema de início, mas é na prática uma grande vantagem e acaba por, ao longo do procedimento, mesmo o doente mais ansioso ficar calmo. O que é que nos permite ter o doente acordado? Nós vamos estar durante todo o procedimento a falar com ele, e isto garante-nos que não está a haver alterações da voz e, portanto, não estamos a afetar o nervo laríngeo recorrente, que é responsável por esta voz. Portanto, isto traduz numa segurança adicional. É fundamental. Que os cirurgiões não têm, no sim, fundo. É verdade. Ótimo. Tem um nódulo na tiroide que se vê ou se sente ao toque? Sente dificuldade em engolir alimentos ou até a própria saliva? Nota alterações na voz? A termoablação da tiroide está indicada em doentes de todas as idades, com nódulos sintomáticos, em alguns nódulos funcionantes, que requerem medicação diária, e em casos selecionados de tumores malignos até 1 centímetro. Mas o que é a termoablação da tiroide? Realizada por um radiologista de intervenção dedicado, a termoablação é uma técnica minimamente invasiva. Através de ecografia, é introduzida uma agulha que emite calor diretamente no interior do nódulo, destruindo as suas células. Com o tempo, o nódulo diminui de tamanho ou desaparece, aliviando eficazmente os sintomas e, nos casos de nódulos malignos, ajudando a impedir a progressão da doença. Este é um procedimento sem anestesia geral, nem suturas ou cicatrizes. Sem internamento e com alta no próprio dia. Regressa rapidamente às suas atividades. Marque uma consulta de radiologia de intervenção e descubra como a termoablação da tiroide pode ajudar no seu caso. Para quem nos estiver a ouvir, ou lá está, eu agora enquanto doente ansioso depois da consulta, se calhar vou a casa e vou pesquisar, vou ao Dr. Google e vou encontrar termos muito dispares, muito diferentes, se calhar vou ficar confuso porque vou ver ablação por radiofrequência, termoablação de micro-ondas, depois umas siglas, MWA, RFA. Consegues esclarecer, sistematizar e simplificar um bocadinho isto? De uma forma muito resumida, há várias tecnologias hoje em dia para fazermos termoablação da tiroide. Basicamente, o fundamento é o mesmo, é utilizar calor para destruir um nódulo de uma forma controlada. O laser foi a primeira técnica que surgiu. Hoje em dia está a cair um pouco em desuso porque tem demonstrado resultados um pouco menos consistentes e menos previsíveis, sobretudo em nódulos maiores. Mais tarde surgiu a radiofrequência e essa sim conseguiu ser a referência durante muitos anos, com resultados fantásticos, previsíveis, consistentes, e portanto foi durante muito tempo aquela que era considerada a gold standard para a ablação da tiroide. Mais tarde surgiu as micro-ondas, que são uma evolução tecnológica, na minha perspectiva vão ser certamente no futuro a gold standard e não tarda, mas e porquê? Porque nos conseguem dar resultados mais previsíveis, mais consistentes, zonas de ablação mais homogéneas e com uma rapidez superior às outras técnicas. Como tudo, e como nós temos visto noutras áreas da radiologia de intervenção, as novas tecnologias demoram a conseguir ganhar o seu espaço, mas vão progressivamente substituindo as mais antigas. Claro. Mas em termos de, no pós-operatório, digamos, o que é que o doente pode esperar em termos de recuperação e em termos de quão rápido ou quando é que vai começar a sentir alguma melhoria? O doente vai para casa, eu geralmente prescrevo medicação anti-inflamatória que muitas vezes acabam por não fazer, por não sentirem necessidade. Pode sentir realmente algum desconforto nos primeiros dias, mas nada que impeça o doente de voltar à sua rotina normal. Em termos de resultados, nota-se uma redução do nódulo logo nas primeiras semanas, mas o efeito máximo vai acontecer no decorrer de vários meses. Há uma diminuição que
pode acontecer até 1 ano após a ablação, de uma forma mais rápida nos primeiros 6 meses e depois de uma forma mais lenta e progressiva até aos 12 meses. Ok, portanto é uma pequena diferença, digamos, podemos dizer, uma ligeira desvantagem. O doente da não cirurgia, sai de lá imediato, sem o nódulo, claro. mas Algo vai progressivo. notar rapidamente as melhorias. E qual é a taxa de sucesso que devemos esperar ou que podemos esperar e o que é que nós definimos como um bom resultado? Assim, o sucesso técnico é considerado quando há uma redução de volume significativa, geralmente acima de 50% a 70% do volume inicial. Obviamente que nos interessa é um sucesso clínico, portanto, que se faça acompanhar de uma melhoria também dos sintomas que são, de início, referidos. A verdade é que, na grande maioria dos casos, nós conseguimos reduções de volume francamente superiores a estas e a melhoria dos resultados dos sintomas é geralmente até a primeira a ser notada poucos dias após a ablação. Quando eu faço a primeira consulta, que geralmente é entre as 4 e as 6 semanas, o doente já chega satisfeito a dizer: doutora, eu quase já não sinto o nódulo que tinha. E isso para mim é o maior sucesso. É bom. E quando eles vêm e dizem que já estão melhores, mas ainda sentem qualquer coisa, há lugar a repetir o procedimento? Existem casos em que isto faça sentido? Sim, é possível repetir a termoablação, até é possível repetir mais do que uma vez. Muitas vezes isso faz parte da estratégia e, como eu expliquei há pouco, em nódulos que têm mais de 10 centímetros cúbicos, isto pode ser já previsível. Portanto, também é importante gerir a expectativa do doente e, nessas situações, explicar de início que poderá ser necessária uma segunda termoablação se pretender um resultado ótimo. Atenção que muitas vezes acaba por não ser necessário e muitas vezes um resultado com uma redução de 50% a 70% do volume do nódulo pode ser o suficiente para eliminar sintomas. É importante também desmistificar aqui um aspecto muito importante. A termoablação não invalida uma cirurgia posterior. Esta é uma dúvida que muitas vezes me é colocada. Os doentes têm receio que, se um dia precisarem de fazer uma cirurgia, isto possa ser um entrave. Não é. Portanto, nós podemos repetir a termoablação deste nódulo, podemos repetir a termoablação se quisermos fazer a ablação de um outro nódulo que esteja do mesmo lado ou do lado contralateral, mas se um dia surgir, vamos supor, um cancro, que por acaso aconteceu, também é possível fazer a cirurgia e ter feito uma termoablação previamente não vai dificultar ou impedir que isso aconteça. Isso é um ponto importante. E eu acho que, não sei se podemos acrescentar, que até pode ser uma vantagem, nomeadamente aqueles bócios muito grandes já estão a ficar com um componente mergulhante, tornam a cirurgia mais simples. Não é? Podem deixar de ter esse componente mergulhante. Muitas vezes estas técnicas acabam por se complementar. É o caso, por exemplo, da embolização das artérias tiroideias, que é uma outra ferramenta que nós podemos utilizar. E uma das situações é, por exemplo, quando o nódulo se está a tornar tão grande que está a crescer para dentro do tórax. Ou seja, quer a cirurgia, quer a termoablação não são ideais nestes doentes. Então, se nós a embolização funciona de uma forma diferente, nós vamos por dentro das artérias e vamos diminuir o fluxo sanguíneo nas artérias da tiroide. Isso vai provocar uma redução do tamanho do nódulo. E muitas vezes é o suficiente para que ele volte à sua posição inicial ou se torne mais acessível para um tratamento já através do pescoço. E então, estas técnicas acabam por se complementar. Nós aí já poderemos tratar posteriormente ou com cirurgia e, havendo um fluxo sanguíneo menor, a cirurgia é mais segura e com uma perda de sangue menor, ou com termoablação, conseguindo aí um resultado ainda mais eficaz após a embolização, que já por si traz um benefício clínico. Excelente, excelente. E em termos de seguimento, depois de estar tratado este doente, como é que eles são seguidos? O seguimento é feito com avaliação clínica, em consulta, com ecografia periódica e com uma monitorização da função da tiroide, que é feita com análises sanguíneas. Portanto, é um processo estruturado, mas nada invasivo. Ótimo. Este procedimento, podemos dizer que é relativamente novo em Portugal, já se fazem há alguns anos, há vários, mas talvez não em quantidade, não é que os casos pudessem permitir, ou seja, podemos dizer que há um conjunto de doentes que beneficiariam desta técnica que ainda não são abrangidos pela mesma. Que, na tua opinião, o que é que achas, quais são as resistências à adoção mais generalizada da técnica? Para mim, a principal é mesmo o desconhecimento. Acho que há um grande desconhecimento desta técnica
ainda dentro da comunidade médica, mas também dos doentes. E, portanto, em primeiro lugar, não há uma abordagem em que a cirurgia e a termoablação sejam colocadas em pé de igualdade nas situações em que realmente deveriam ser. Depois há uma questão prática muito importante, que é a questão de financiamento. A maior parte das seguradoras ainda não reconhece a termoablação como uma real alternativa à cirurgia e, portanto, não comparticipa este procedimento como seria desejável. O que acontece é que um doente a que lhe é oferecida apenas a possibilidade de cirurgia perante o diagnóstico de um nódulo da tiroide, se não conhece uma alternativa, nunca vai poder chegar até nós. Portanto, de facto, o principal entrave é este desconhecimento. Esperamos que a nossa conversa de hoje ajude a colmatar um bocadinho. E se de facto o doente tiver essas duas hipóteses postas, achas que quão frequente é ele não ir pela termoablação? Curiosamente, quando se é colocada a possibilidade da termoablação, raramente o doente prefere a cirurgia. Geralmente as pessoas optam pela possibilidade menos invasiva. Claro, é natural. Eu, como doente nervoso, iria pelo mesmo, seguramente. Mas pronto, não basta ter também os doentes, não é? Temos a patologia, temos os doentes que necessitam do tratamento, temos equipamento, temos tecnologia, como falaste, destas evoluções todas tecnológicas, mas também é muito importante quem executa, a formação, capacidade de quem o faz, do médico que o faz. Eu vou assumir que, a partir da minha opinião, que o médico radiologista de intervenção é o médico mais capaz, mais capacitado ou ideal para realizar este procedimento. Portanto, a pergunta que eu te ponho é porquê? Porque é que o médico radiologista de intervenção é o médico que vai conseguir eventualmente oferecer mais segurança e mais eficácia neste tipo de procedimentos? De uma forma muito simples, isto é a nossa prática diária, não é? Nós fazemos diariamente procedimentos guiados por imagem. O que acontece aqui é que este não é um procedimento estático, fixo. Nós não vamos simplesmente colocar uma agulha num local, não é? É um processo dinâmico. Nós vamos ter que alterar a posição da agulha, vamos ter que decidir quando parar, qual potência utilizar. Vamos ter que analisar a resposta do tecido da tiroide durante o procedimento e, em função disso, alterar aquilo que estamos a fazer. Vamos aumentar, vamos diminuir a potência, vamos parar e vamos reposicionar a agulha. Portanto, isto é uma questão de técnica, de imagem, que nós também conhecemos muito bem, porque é a nossa área, não é? Da radiologia é preciso conhecer a anatomia em detalhe, saber de que estruturas temos que nos afastar e evitar. E, por último, a questão da decisão em tempo real. E, portanto, nós temos milhares de procedimentos de ecoguiados acumulados. Acho que é difícil replicar estas condições fora deste contexto que é o do radiologista de intervenção. Concordo, eu diria o mesmo. Há bocado já falaste da embolização das artérias da tiroide. Por uma questão de uma visão mais completa, às vezes alguns nódulos, nomeadamente aqueles quísticos, podemos tratar de forma ainda mais simples e menos invasiva, não é? Com a esclerose com álcool. Sim, e isso deve ser a primeira linha em nódulos quísticos. A escleroterapia é um procedimento muito mais barato, muito mais rápido, muito mais simples e que funciona numa grande parte dos nódulos que são predominantemente quísticos ou completamente quísticos. A termoablação da tiroide deve ser reservada para casos de recidiva nessas situações. Ou seja, se nós fizermos escleroterapia 1 ou 2 vezes e o nódulo continuar a aumentar, então aí a termoablação pode ser uma boa solução. Falamos no início da Thyroid Ablation Task Force do CIRSE. Em que é que consiste exatamente este grupo de trabalho e também qual é a grande importância de termos-te a ti a representar Portugal e a dar a visão do nosso retângulo neste grupo de trabalho? A Task Force da CIRSE é um núcleo que está a trabalhar naquilo que é o presente e o futuro da termoablação da tiroide. Portanto, é um grupo de trabalho que se reúne para criar guidelines, para uniformizar conceitos, para criar massa crítica, porque nós queremos que este procedimento seja feito com segurança e com método, e que aposta muito na formação.
ou seja, com frequência organiza cursos com formação altamente diferenciada. Fizemos em Gaia, que ajudei a organizar nesse âmbito, e como isso, muitos outros, a par de guidelines que permitem que aquilo que é feito em Portugal esteja a par daquilo que é feito nos países que estão mais desenvolvidos nesta área. E, portanto, isto é mais do que representar Portugal lá fora, é, sobretudo, conseguir que Portugal cresça cá dentro ao mesmo ritmo que os outros países estão a crescer. Uhum. Falaste em países mais desenvolvidos. Da tua experiência no contacto com os colegas do resto da Europa, quais é que achas que são as diferenças que nós temos em relação? Acho que ainda não estamos realmente longe do nível dos países mais desenvolvidos nesta área dentro da Europa, e sobretudo por aqueles motivos que falei há pouco, sobretudo o desconhecimento e a falta de financiamento. O que acontece é que, apesar de a termoablação da tiroide já estar taxativamente incluída nas guidelines internacionais para tratamento de nódulos da tiroide e não poder ser questionado, na nossa prática clínica em Portugal, isto não acontece na grande maioria dos centros. E, portanto, em Portugal, nós temos vindo a crescer. Nos últimos 5 anos, realmente as coisas estão a começar a acontecer. Há vários centros a iniciar, outros que já iniciaram, outros que estão a tentar começar a fazer termoablação da tiroide, mas isto ainda é numa implementação muito desigual no território português. E, portanto, estamos um pouco longe de países em que a termoablação faz parte daquilo que é oferecido ao doente de início, como primeira linha, quando é descoberto um nódulo da tiroide. Uhum. Aproveitando, estamos aqui a falar destas idiosincrasias portuguesas, fazendo um pequeno intervalo da tiroide. A radiologia de intervenção tem muitos procedimentos, não é? Muitos são feitos em ambulatório, são eletivos, mas também temos um papel na emergência médica, não é? Nas urgências. Consegues explicar um bocadinho o que é que nós fazemos? Porque eu acho que muita gente desconhece o que é que se faz na emergência da radiologia de intervenção. Eu acho que a radiologia de intervenção é, como um todo, muito desconhecida. A verdade é que, para além de ser uma especialidade de procedimentos eletivos, é também uma especialidade de urgência. Nós podemos tratar com procedimentos guiados por imagem múltiplas patologias que acontecem no contexto de emergência. Hemorragias graves, trauma, hemorragia pós-parto, tromboembolismo, isquemia mesentérica, obstruções biliares ou urinárias graves, muitas outras situações que, com um procedimento guiado por imagem, podem ser tratadas de uma forma muito mais rápida e muito menos invasiva, diminuindo a morbilidade, diminuindo o tempo de internamento, prevenindo cirurgias mais agressivas e, portanto, hoje em dia já não faz sentido pensar num serviço de urgência moderna sem incluir a radiologia de intervenção. E isto é outra área em que nós estamos a anos-luz dos grandes centros europeus. Claro. E acho que já estás a imaginar um bocadinho porque é que eu estou a puxar este assunto. Como te tenho aqui, era impossível não abordar este tema, portanto, para quem não sabe, até maio de 2025 havia 2 centros em Portugal com uma cobertura de emergência, uma prevenção de radiologia de intervenção na emergência verdadeiramente 24 horas, ou seja, há mais sítios que têm assim uma escala de urgência, mas com 7 dias por semana, 365 dias por ano, havia 2. Uhum. Portanto, eram os hospitais de Coimbra e o LS Gaia Espinho. Mas em maio de 2025, a equipa que tu coordenavas na radiologia de intervenção, sob a direção do Dr. Pedro Sousa, demitiu-se em bloco e, portanto, já tínhamos uma rede fraca, perdemos um dos poucos grupos que tinha a capacidade em termos de recursos humanos e de organizativos que conseguia esta escala total. O que é que isto representa, ou representou e representa para o Sistema Nacional de Saúde? Representa uma redução muito importante no acesso, uma assimetria no acesso que está dependente da localização do doente, representa um excesso de carga para a única equipa que resta e que obviamente não pode suportar tudo
que é necessário em território nacional. E, portanto, há aqui uma assimetria no acesso a um cuidado que deveria ser amplamente disponível em todas as áreas do país, de norte a sul, e importa referir que, com a saída dessa equipa, da ULS Gaia Espinho, essa resposta ainda não foi substituída e agora, um ano depois, continua a não existir um serviço, uma prestação de serviços de radiologia de intervenção de urgência 24/7 em todo o norte do país e, portanto, a única equipa que resta, que é em Coimbra, tem que conseguir de forma hercúlea dar resposta a todos os pedidos do país e, portanto, obviamente é impossível que isto aconteça na prática, até porque há situações que são tempo dependentes e, portanto, a distância vai impossibilitar que isto aconteça realmente. Claro. E o que é que no fundo levou a esta demissão? E se por acaso termos algum dirigente político que nos ouça, que conselho deixas para que isto não se repita? Ou para que os poucos recursos que temos se mantenham e que os restantes cresçam ou renasçam das cinzas, digamos assim? Assim, obviamente estas situações não acontecem por uma situação pontual, excepcional. Isto é um acumular de fragilidades que vão começando a incomodar uma equipa que até então era estável, altamente diferenciada e coesa. Repara que era uma unidade que tinha desenvolvido e crescido de uma forma sólida nos últimos anos. Transformou-se na primeira equipa a dar uma resposta 24/7 no norte do país. Dava atividade assistencial diferenciada não só para o próprio hospital, mas por muitos outros hospitais do país, quer tratamentos eletivos, quer de urgência. Dava formação a múltiplos internos de outras instituições, quer portuguesas, quer estrangeiras, com reconhecimento da CIRS. Portanto, era uma equipa realmente empenhada, coesa e diferenciada. E isto não acontece por acaso. Tem que haver um apoio institucional, tem que haver um alinhamento, tem que haver uma valorização. E quando há alterações estruturais na instituição, começa a haver um desequilíbrio que pode culminar em rupturas como estas, que foi o caso. E aqui, mais importante do que olhar para o passado, hoje acho que é importante reconhecer o quão difícil e demorado é construir uma equipa com este nível de empenho e coesão e diferenciação e perceber que a falta de apoio ou de alinhamento vertical dentro da instituição pode culminar numa ruptura e inviabilizar a assistência à população que depois é difícil de repor, como se está a ver. Esperemos que o SNS vos consiga recuperar a breve prazo. Acho que é uma mais-valia para todo o país. Portanto, vamos voltar então se calhar um bocadinho a tirar. Estamos já no fim da nossa conversa. Vou agora propor-te fazermos aqui uma série de umas 7 questõezinhas rápidas. Se fosse no mundo anglo-saxónico eram os Rapid Fire Questions. Ora, então, em primeiro lugar, quando tu imaginas o doente que mais vai beneficiar de uma termoablação da tiroide, qual é esse doente? É um doente jovem, com um nódulo com sintomas compressivos ou estéticos e que quer preservar a sua função tiroideia, não quer ser operado. Ótimo. O que é que ainda não sabemos, o que é que a ciência ainda não sabe sobre a termoablação e tu gostarias de ver respondido nos próximos estudos? Gostaria muito de ter resultados sobre o tratamento com termoablação da tiroide em nódulos malignos com mais de 1 centímetro. Ótimo. Poderá ser esse o caminho. Quando falas a um doente e expões as várias vantagens, se tiveres que selecionar a maior vantagem face à cirurgia, qual é que tu destacas? É preservar a função da tiroide, sem dúvida. Claro. E a maior limitação da termoablação? Não ser para todos. Não ser para todos, claro. Onde é que tu vês o panorama da termoablação da tiroide em Portugal daqui a 10 anos? Eu gostaria de ver a termoablação da tiroide como uma possibilidade amplamente disponível e acessível
a todos os candidatos dentro de 10 anos. Se tiveres que deixar uma mensagem para um colega que esteja a pensar em introduzir este procedimento no seu hospital, que mensagem lhe deixas? Que invista na formação, que faça cursos práticos e que se integre numa equipa, porque isto é muito mais difícil de se fazer sozinho. Certo. E para terminar, se alguém nos estiver a ouvir que tenha nódulos da tiroide e se engasgue com frequência ou tenha falta de ar, que mensagem lhe deixas? Que procure informar-se, que tente ser avaliado por um radiologista de intervenção, porque possivelmente haverá uma solução menos invasiva do que aquilo que ele espera. Ótimo. Portanto, chegamos ao fim da nossa conversa. Teresa, muito obrigado pelo teu tempo. Foi uma conversa muito elucidativa, muito esclarecedora, acho que foi muito importante. Agradeço o teu tempo e a tua clareza e também agradeço todo o papel que tens desempenhado na radiologia de intervenção, não só na tiroide, em todas as tiroides que salvas, mas o resto, tudo o que tens desempenhado. Julgo que podemos dizer que se as pessoas quiserem saber mais sobre o teu trabalho, podem ir a www.teresadionisio.com, certo? Certo, exatamente. E se alguém quiser saber mais sobre a APRI ou sobre a radiologia de intervenção em Portugal, pode consultar www.apri.org.pt ou seguir-nos nas nossas redes sociais. Este foi o APRIcast. E não percam o próximo episódio.